PET apresenta Café com Química. Bom, sejam muito bem-vindos todos os nossos ouvintes ao podcast Café com Química. Hoje teremos a presença ilustre do professor Dr. Wender Alves. Ele vai estar aqui com a gente nessa conversa. A gente vai falar um pouco da jornada dele até aqui, dos seus percalços, da sua experiência como pesquisador. E basicamente isso. Eu me chamo Ian Bancilon. Eu estou aqui com... Meu nome é Paulo. E, professor, se o senhor quiser se apresentar, fique à vontade. Bom, eu sou o professor Wender, sou aqui do Instituto de Química, sou da divisão de Química Orgânica. E dentro da divisão de Química Orgânica, minha linha de pesquisa é em síntese orgânica de compostos bioativos. E agora, um pouquinho mais recentemente, compostos bioativos com fluorescência ou com aplicação biológica como marcadores de fluorescência. Maravilha. Bom, então a gente vai conversar aqui com o professor sobre alguns tópicos da carreira dele, sobre a sua experiência. E eu queria começar, professor, com um ponto que é interessante, que o senhor não é de Brasília. O senhor, na verdade, é de Anápolis. E aí, eu queria perguntar para o senhor como é que foi esse processo do senhor vir de uma outra cidade para estudar aqui. Como é que foi esse processo? Porque tem muita gente que tem essa mesma experiência. No meu caso, assim, eu cheguei aqui em 97, 1997, então não era muito comum, inclusive transporte, a própria estrada, ela nem era duplicada na época, tinha a famosa 7 curvas ainda, aquela coisa toda. Então, assim, como eu sou de Anápolis, nós não tínhamos muitas opções de universidade ou de faculdade. Em Anápolis tinha... Hoje, a UEG, mas naquela época chamava Uniana, a UFG e a UNB. A faculdade de Anápolis, ela era licenciatura, eu não tinha nenhum tipo de habilidade naquele momento ainda com a parte de licenciatura, de sala de aula. E a UFG, ela nunca entrou no meu escopo. Sempre eu inventei que seria a UNB. Pelo próprio status, né? Hoje ainda muito forte, imagina... 25 anos atrás, era muito mais forte ainda o nome da universidade. Então me motivou muito. E o ensino de Anápolis não era voltado para Brasília. E naquela época não existia internet. Então era difícil encontrar prova, encontrar algum tipo de informação. Então tudo era por carta, tudo era por algum escritório que poderia auxiliar. Na época tinha até um escritório que ele fazia esse agenciamento de passagens e de inscrições em universidades. Então, eu me motivei pelo nome da universidade e procurava esses escritórios, ou esse escritório precisamente, para conseguir provas anteriores para estudar, porque o ensino não era voltado para o UNB, porque a UFG tinha uma outra vertente de avaliação, eram 2 fases, né? Acho que até hoje são 2 fases, então é bem diferente da UNB. Então, me motivei pelo desafio, né? E quando eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos. Então, eu não passei no primeiro vestibular. No primeiro vestibular eu fiz escondido, para quem minha mãe não queria química. Ela queria que eu fizesse alguma coisa relacionada à computação, que naquela época estava se desenvolvendo, né? Ciência da computação, alguma coisa do tipo. E eu fiz uma prova escondido da Unesp, que a prova era em Goiânia. E por esse escritório eu consegui fazer uma prova em Goiânia, escondida, e passei. Falei que tinha passado, e ela falou não. Ela falou não. E eu não fui para Araraquara, era o campus em Araraquara. Falou, não, faz cursinho e faz de novo, só que aqui perto. Eu falei, aqui perto é só em Brasília. E aí eu fui para Brasília, vim para Brasília. Aí fazia as provas aqui e voltava no mesmo dia. E voltava. E voltava. Dava certo, né, por causa dos horários, mas era muito cansativo. No último dia eu estava totalmente exaurido. E eu consegui passar. E aí eu falei, agora é aqui perto. Aí eu vim para cá. E como que era o cenário de estudo, digamos assim? Porque o senhor teve que se mudar para cá, efetivamente, para vir estudar, e isso criava dificuldades assim de se adaptar, ou foi algo que funcionou? Na verdade, eu tive sorte, porque nesse momento que eu não passei, eu fiz um cursinho. Né? Ela falou, não, eu pago cursinho para você, mas você não vai para Araraquara. E aí ela fiz um cursinho, e nesse cursinho eu conheci
Naquela época foi meu amigo, né? Depois a gente acabou sumindo pelo tempo aí, as coisas se dissolvem. E ele também passou para engenharia. E ele já tinha um grupo de amigos que já moravam aqui, que faziam engenharia. Então eu era intrometido, era uma república de engenheiros e eu químico. Que naquela época também não tinha engenharia química, né? Era só química, bacharel e licenciatura. E aí eu era o estranho no ninho, né? Mas foi um bom começo, porque já tinha uma república bem estabelecida, os meninos lá estudavam, porque a engenharia não dá para ficar muito de brincadeirinha. Então nesse primeiro momento foi interessante. Só que também, como eu sou de fora, eu pedi o auxílio da moradia lá no CO. E aí passaram alguns meses e eu consegui. Aí começou a história da dificuldade de estudar. Eu saí de um ambiente totalmente voltado e concentrado no estudo e fui lá na casa do estudante, né? Lá era mais complicado, era mais diverso as habitações, né? Então nem sempre coincidia dos intuitos de estudar, de ter um avanço acadêmico, né, adequado. Mas até nisso eu tive um pouco de sorte também, que os apartamentos que eu passei foram todos mais ou menos dentro da mesma linha de raciocínio, de vida acadêmica, e aí tudo se encaminhou. Mas a dificuldade era o conjunto da obra, né? Pela própria diversidade que a Casa Estudante... Primeiro semestre, basicamente, eu fiquei com eles. Meu primeiro semestre era basicamente na biblioteca. A gente saía das aulas por volta de 6 horas e ficava na biblioteca até fechar, né? Ela fechava acho que 10 horas, uma coisa assim. E a gente voltava, a gente morava na 10 Norte, né? 410 Norte. E aí subia aquela muvuca de estudantes, todo mundo a pé, cortando o caminho, que hoje é o IESB. Eu sou pioneiro de Brasília. Então, professor, uma questão que eu queria levantar, que é o seguinte. Imagino que na sua época também era assim, mas hoje em dia, se você perguntar assim para um aluno médio do nosso curso, eles sempre vão falar de como que química orgânica é muito difícil, que é impossível, que eu odeio reações orgânicas. E aí, como é que era na sua época? Foi a química orgânica... O senhor é da química orgânica, imagino que para você foi mais interessante, mas como é que foi o seu processo de enxergar essa área como a área que você mais gosta, a ponto de você seguir essa carreira? Cara, essa pergunta é engraçada, assim. Sempre que perguntam, né, professor, mas por que química orgânica? Por que química, né? A gente mais responde, né? Se vocês não responderem, vocês vão responder ainda bastante. Né? Por que química? Na verdade, cara, desde pequeno, não sei o motivo, provavelmente algum filme de ficção científica, algum livro que eu tenha lido, em algum momento me despertou essa curiosidade. Então sempre fui envolvido com alguma coisa, queria mexer em alguma coisa. O famoso desmontar um carrinho e sobrar mais parafuso do que tinha, né? O carrinho não fechava, pegava o motorzinho do carrinho, queria fazer um ventiladorzinho, sempre inventava alguma coisa, sempre dava errado, sempre escutava bronca, mas sempre a curiosidade. Então sempre tive essa curiosidade, então isso me instigava. Então isso foi meio que natural, assim, eu já meio que me direcionei para o lado de ciências, vamos dizer assim. Não importava se fosse biologia, farmácia, química, física, mas tinha que ser alguma coisa com ciência. E é lógico, aí no decorrer da vida acadêmica, né, do ensino médio principalmente, a química se destacou mais. Não que eu deixei de gostar de biologia ou de física, mas a química destacou. Eu tive um professor muito bom de química orgânica no ensino médio. E hoje ele é professor aqui na Secretaria Ele era de Anápolis e hoje está aqui também, dando aula na Secretaria de Educação. O nome dele é Martiniano Júnior. Eu falo o nome dele porque esse cara foi muito marcante, porque ele não é químico. Naquele momento ele era odontólogo. E eu tive professor que era formado em química, só que ele destacava mais, e ele dava a cadeira de química orgânica. Então, assim, a forma que ele instigava a gente a pensar, a raciocinar, a discutir era diferente, era diferenciado. Aquilo ali foi me despertando cada vez mais o interesse. E por causa dele, eu comecei a me interessar mais por química orgânica. Tanto é que o ensino era diferenciado, né? Diferente, né? Diferenciado não, diferente, né? Era um outro modelo, vamos dizer assim. Ele ensinava reações. Então, eu saí do ensino médio sabendo grinhar, sabendo esterificação, sabendo reação aromática. Para mim eu achei maravilhoso, mas meus amigos não gostavam não.
E aí tinha os grupinhos de estudo, né? Tinha um cara que era melhor em geografia, o cara que era melhor nisso. A gente fazia meio que uma rede de apoio, né? E na química eu falei, não, deixa comigo aqui, que isso aí eu sei mais ou menos. E a gente ia se ajudando, assim. Então, assim, dentro do ensino médio, eu tive também um professor de física que foi muito importante, né? Infelizmente ele já faleceu, que é o professor Clinton. Ele era físico, que não era muito comum naquela época. Então, o que acontece? Quando a gente estava, né, tendo as aulas com esse professor, ele sempre incentivava a gente a pensar, ele ensinava derivada. Eu saí do ensino médio, e derivada. Então, assim, no primeiro semestre não foi assustador, porque a química fundamental, a gente já tinha aquela vivência, e cálculo 1, a primeira parte é derivada. Então, assim, é lógico, tem toda o arcabouço, né, o rigor da derivada, mas eu sabia o que era derivada, eu sabia o que esperar. E ele falava isso, assim, quando você chegar lá, vocês estão achando que vocês estão sabendo demais. Quando você chegar na universidade, vocês vão ver, vocês vão ficar num lugar que vocês... desconfortável, e é aí que vocês vão crescer. E foi exatamente isso, nesse ambiente que a gente foi formado, de desafio. Então, quando eu cheguei aqui, não é que era comum, mas era menos desconfortável. Então, assim, eu já sabia, então eu não tive surpresa. Tanto é que no semestre que eu entrei, entravam 44. Para o segundo semestre, eu tinha caído para 30 já. Eu já tinha para contabilidade. Estava começando o curso de farmácia. Eu entrei no segundo de 1997. No primeiro de 98, começou o curso de farmácia. Então, muita gente tentou migrar também. E aí teve essa confusãozinha, assim. Mas, assim, sempre foi muito confortável para mim a química, e especialmente a química orgânica. Assim, professor, muita gente que... Eu falo isso com base na minha experiência quando eu entrei, mas muita gente quando chega na química, costuma ter dificuldade ou em física, em cálculo, quando avança, tem dificuldade, às vezes, em química orgânica. Para o senhor, qual que foi a disciplina ou a área que você teve mais dificuldade para você poder se formar? Qual foi aquela disciplina assim que, cara, eu tenho que fazer, porque senão... Vão falar que é piada, né? Inorgânica. Vai falar que é rixa, mas não é rixa. Química inorgânica, para mim, foi a mais dificultosa. Não que físico-química tivesse sido fácil, mas química inorgânica era bem complicado, assim, por essa questão mesmo, né? Meio antagônica, né? Com a química orgânica. Sim. Então, assim, tanto é que eu me forcei. E tanto é que minha primeira técnica de pesquisa foi em inorgânica. Mas aí realmente eu vi que não era para mim, era forçar uma situação que não tinha jeito. Foi até com o professor Zeca. Entrando nesse assunto de pesquisa, como você viu o começo da pesquisa da química no início da sua carreira? Como você ingressou nesse meio? Então, quando eu cheguei em 97, eu fiquei nessa república, né? Então os meninos lá eram estudiosos, vamos dizer assim, então motivava também a estudar, eu sempre gostei de estudar. Quando eu fui lá para a casa do estudante, já fica um ambiente mais heterogêneo, mais diverso, então mais disperso. Mas sempre gostava de estudar, então ia para a biblioteca, então isso sempre fez parte do meu cronograma. E aí eu fiquei sabendo que existia um grupo, que na época era Grupo Especial de Treinamento, PET. E eu falei assim, cara, esse grupo deve ser interessante, porque Grupo Especial de Treinamento, né? Uma coisa diferente. E tinha bolsa, olha que delícia. Um cara que tá de fora, né, tava duraço. Duraço. E na época era R$241. Era exatamente 2 salários mínimos. Imagina, um estudante ganha 2 salários mínimos. Hoje, nenhum bolsista de mestrado acho que ganha isso. Então, assim, era um desafio, né? Porque se manter num curso tão difícil, sem reprovação, naquela época não podia ter reprovação nenhuma. E tinha que ser da química e do bacharel. Então, eu me enquadrava. E não podia ter reprovação. Quer dizer, então, ia me instigar cada vez mais a estudar e a me comprometer mais com o curso. Eu falei, tem que entrar. E aí, no segundo semestre, teve seleção. Tinha um grupo saindo, né, que eram outros estudantes. E aí, eu fiz a seleção e passei. Então, no segundo semestre de 98, eu já ingressei no PET
E no PET, além das atividades que, que eram seminários, que eram essas atividades de introdução ao curso de química, eram os estudantes que ajudavam o professor na época, que era o Bob, que era o tutor, era obrigatório ter iniciação científica. Então foi aí que eu fui pro Zeca. Entendeu? Aí, a partir de lá, teve essa em 98. Em 99, o Carlos Kleber chegou como professor. Ele passou no concurso. E aí eu falei, pô, tem professor novo aí, química orgânica e tal, vamos ver o que vai acontecer. E aí, a partir de 99, eu comecei a trabalhar com o Carlos. E aí eu fiquei desde 99. A gente trabalha junto, desde iniciação, aí foi mestrado, aquela coisa toda. E aí, dentro desse contexto, o PET auxiliou bastante esse direcionamento de iniciação científica, de pesquisa. E dentro do PET, a gente tinha também as nossas reuniões que, nesses seminários, nós éramos obrigados até parece uma palavra forte, né? Nós éramos direcionados a procurar realmente artigos científicos para discutir, para mostrar uma relevância e aprender a postura, a forma, como é que eu posso dizer, a confecção do material. Eu estou falando de 98, né, 99. Então, não tinha muito avanço tecnológico, né? O PowerPoint era uma coisa muito chique, né? Era muito recente. Então, a gente dava muita transparência. Então, era muito trabalho manual. Né? Isso fez parte, né, da nossa geração de formação na graduação. Tanto é que hoje, por exemplo, né, a gente tem o Web of Science, que a gente entra na internet, digita lá o nome do autor, o nome do artigo, enfim, o nome da revista, e a gente consegue acessar. Na minha época, tinha que ir para a biblioteca, procurar no Chemical Abstract, um livrão gigantesco, procurar, aí achava, aí tinha que ir lá na revista, procurar a revista e depois tirar uma xerox. Aí se não tivesse, a gente tinha que ir na secretaria da biblioteca e pedir um comute, que ela entrava em comunicação com alguma universidade que tinha, ela mandava por fax. Bem rápido, quando chegava o artigo, você já tinha acabado a pesquisa. Já. Mas assim, então, assim na época era esse dinamismo, né? Hoje é muito mais rápido, né? Hoje a gente tem uma velocidade da informação, ela é fundamental, inclusive. Porque muitas vezes a gente direcionava um tipo de estudo quando eles já tinham feito. A gente descobria quando ele já estava num estágio mais avançado. Perdia praticamente um tempo irrecuperável. Então, assim, o PET ele fez parte disso tudo. De mostrar esse ambiente acadêmico mais vida real e incentivava a gente a ir para o laboratório, sempre. Então, esse especial de treinamento era isso, porque era voltado para formar professores. E professores de ensino superior. Então, por isso que ele tinha esse engajamento forte. Professor, assim, o senhor acredita então que esse período seu que você teve no PET, ele de alguma forma influenciou o seu senso crítico em relação à pesquisa? Porque, assim, hoje em dia uma dificuldade que existe é porque a gente vive na época daquele termo da pós-verdade, né? As fake news hoje em dia elas são um risco muito maior do que elas já foram no passado, por conta da internet. Então, como é que conselho o senhor daria para pessoas como nós, alunos de graduação, de cursos de exatas, envolvidos com ciência pura, como é que a gente faz para se blindar mais desse tipo de coisa? Como é que a gente faz para desenvolver certo senso crítico acerca de trabalhos de pesquisa fraudulentos, esse tipo de coisa? A palavra é ceticismo. Não é ser chato em duvidar de tudo, mas ser cético. É sempre questionar. A metodologia, por quê? Mas aí o cara vai se justificar. Mas existe uma melhor? Por que você fez essa? Qual foi o método que você comparou? Qual foi o método que você utilizou? Por que você está indo para esse lado? É criticar no sentido da construção. E não simplesmente criticar por criticar. Aí é vazio. Aí é em vão. Então, o ceticismo ele tem que ser trabalhado desde o primeiro semestre. De questionar. Não é simplesmente, esse mecanismo acontece assim porque o nucleófilo atacou. Por quê? Por que aqui? Isso é ser cético. Isso é questionar. Isso é a dúvida.
E quando eu explico, ou quando alguém explica, está mostrando o quê? Uma evidência. E a evidência tem que ser robusta, senão é papo furado. Né? E você fala assim, professor, mas por que essa evidência é a mais robusta? Eu vou te justificar pela metodologia, pelo método científico. E se existe uma evidência mais robusta, aquela não foi em vão, ela fez parte da construção. Porque nenhum modelo a gente joga fora. A gente utiliza até hoje um modelo atômico antigo, modelo de ligação antigo, ultrapassado. Mas a gente utiliza porque faz parte ou fez parte da construção. Então, o ceticismo ele tem que ser inerente ao pesquisador. Assim, professor, já que eu estou aqui nesse ponto, o senhor é conhecido aqui no Instituto de Química como o cara que é quase um influenciador de divulgação científica, porque o senhor tem um perfil que fala muito sobre esse tipo de coisa, é muito informativo. E aí eu queria perguntar como que... de onde veio essa ideia? Eu sou muito fã de caras como Carl Sagan, por exemplo, que eram cientistas, pesquisadores e que também faziam esse trabalho de divulgação científica. Eu acho essencial, muito importante. E para o senhor, de onde veio? Como o Paulo disse, de onde veio essa ideia? Como é que surgiu? Então, na verdade, tudo começou com a pandemia. Toda essa ideia. Meu Instagram era totalmente pessoal. Bem Instagram mesmo, né? Só não tinha foto de comida, mas tinha foto, eu treinava, colocava um treino, saía com meu filho, mostrava alguma coisinha, sempre alguma coisa desse tipo. E aí começaram algumas situações que me deixavam desconfortável. Né? Por exemplo, assim começou a pandemia, aquele questionamento, né? Ninguém sabia, vai voltar daqui 2 semanas, meu Deus, todo mundo vai morrer. Ficava aquela coisa no ar, né? Porque ninguém realmente sabia de nada. A verdade é essa, ninguém sabia de nada naquele momento. Aí vinha um ministro falava para ficar em casa, vinha um presidente falava um monte de abobrinha e ficava aquela coisa, e agora o que eu faço? E aí começaram a me perguntar no Instagram, professor, e aí? Aí eu falei assim, e aí chegou a hora, né? Vamos conversar. E a gente tem um grupo de WhatsApp, né, dos professores aqui, e a gente, saiu um artigo assim, saiu um artigo assado, você viu que saiu isso, saiu aquilo? Aí eu coloquei um artigo bruto, tem um print, coloquei lá e falei alguma coisinha, nem me recordo direito, sobre o artigo. O vírus é mais ou menos assim. Estavam descobrindo o vírus ainda. Aí eu achei que estava legal. Na minha cabeça, falei, não, deu print, comentei rapidinho aqui. E assim, não tinha nem... Tinha poucos seguidores, assim. E aí um ex-aluno falou assim, pô, professor, legal, mas traduz aí pra gente, que eu não entendi nada. Não adianta colocar. Aí eu falei, então, peraí, então não é só colocar ou falar para os meus. Porque falar para os meus eu uso congresso. Né? Eu uso qualquer outro tipo de interação com outros professores. Então eu tenho que falar para quem não está entendendo. E aí começou a ideia real de traduzir essa linguagem para uma linguagem mais clara. Então tudo foi muito devagar. Eu não tenho muita habilidade com computador, com tecnologias de modo geral, arte gráfica, essas coisas. Então fui aprendendo com o tempo. E o próprio EAD me ajudou. O EAD caiu no nosso colo aquelas aulas ali no Teams ali, a gente tinha que, de alguma forma, adaptar e tentar interagir, e tentar motivar, e nos motivar também, porque não é fácil, tanto para o aluno quanto para o professor. E aí foi nesse processo de crescimento. E eu fui pegando o jeito, vamos dizer assim, não que eu saiba, não tem nada a ver com isso, mas pegando mais ou menos o jeito de passar a informação. Aí teve o canal, vamos dizer assim, se torna de 2 vias, né? Eu passo a informação, aí há o questionamento, tem a discussão, né? Tem a troca com alguma pessoa que ficou com a dúvida a mais. Só que, como a gente sabe, na pandemia ela ficou muito politizada, né? Então, assim, tem muito desconforto com relação à ameaça, com relação a xingamento. O Instagram, ele é uma plataforma muito de algoritmo, né? Então, assim, postava alguma coisa que eu achava relevante, como o tema era relacionado à vacina ou a fake news, aí não tinha engajamento, era bloqueado. Hoje o meu perfil está bloqueado. Mas é engraçado, como você disse, teve essa conversa aberta sobre o que significava na época, né? E com o tempo acabou furando a bolha e chegando em públicos que eram fora do IQ. Aí,
como você, a partir disso, tirando o fato que agora está bloqueado, se organizava para criar conteúdo, como você programava para fazer essas publicações? Então, nesse período, como a gente ficava realmente só em casa, principalmente em 2020, 2021, então foi muito cansativo. Cheguei realmente à exaustão mesmo. Porque já não tinha mais limite de dia, de hora, de horário. Então não sabia mais se era segunda, se era de noite, se era de dia, né, se era durante o dia. E era mais pela necessidade. Né? Então aparecia uma informação, eu queria repassar. Eu achava importante repassar o quanto antes. Então eu tentava fazer o mais rápido possível. Aí a gente começava a ter uma rede de informação, de divulgadores, vamos dizer assim. Até que a gente tem um grupo chama Derrube as Fake News. São um grupo de divulgadores, né, que se reúne, né, tem um grupo de WhatsApp que a gente se reúne para falar assim, cara, acho que está indo para essa linha, que eu estou recebendo, eles têm muito mais seguidores, né, 200, 300, 400 mil, até milhão. Então, assim, aí eles vão falar assim, então tá chegando mais para mim nessa linha aqui, pode preparar que a bomba vai estourar. E a gente já ficava meio que preparado e realmente acontecia aquilo, porque é um efeito manada, né? Começa uma linha de informação ou de desinformação e ela vai se desencadear. Então, assim, não tinha muito horário, vamos dizer assim, não tinha muito preparo no sentido de cronograma. Mais pro final, agora sim, tanto é que eu até mudei um pouco o foco porque já estava o algoritmo já estava castigando demais. Então, eu passei mais para informação do dia a dia, do cotidiano, informações de farmácia, informações de química farmacêutica, melhor dizendo, né, ou de química biológica, não especificamente coisas relacionadas à pandemia, ou ao vírus, ou à vacina, ou às vacinas. Mas era o que aparecia, eu tentava divulgar o quanto antes, para tornar aquela... Na verdade, era criar uma narrativa, vamos dizer assim, que antes que alguém escutasse, ouvisse algo errado ou distorcido, deturpado, já tivesse falado assim, já ouvi alguém falar sobre isso. Vou lá para ver direitinho. Pelo menos para tentar... Exatamente. Então foi mais ou menos... Por isso foi muito cansativo. Foi muito cansativo por isso, porque não tinha um cronograma. Era assim, apareceu, foi aprovada a vacina agora. E a vacina foi aprovada por causa disso, pega recorte daqui, recorte dali, conversa com um, conversa com outro, e aí vai. E nesse grupo de pessoas que você participa, eles também ajudavam em quesitos? Eu tô aprendendo a mexer com Photoshop. Sim. Legal. Sim, a gente trocava bastante. Inclusive tem uma professora de Minas Gerais que ela é boa nessa parte de gráfica, vamos dizer assim, né? De grafia, de arte visual. Então ela passava umas dicas. Aí eu comecei a mexer com Canva. Nem sei se pode ficar falando, né? Mas, porque se você, não sei se dá para acessar agora, mas antigamente eu fazia no próprio Instagram, né? Então era as primeiras, né? As primeiras postagens. Então era assim bem rústico, né? Bem rudimentar. Aí com o Canva foi ficando melhor, mais bonitinho, mais apresentável, com os efeitinhos, aquela coisa toda, até achar mais ou menos uma linha. Professor, falando um pouco da sua área de trabalho, o senhor comentou mais cedo que você está mexendo com síntese orgânica aplicada a compostos bioativos. Como é o dia a dia do seu trabalho de pesquisa? Como é que ele avança? Como que os alunos de iniciação científica, TP, como que eles se relacionam com isso, mais ou menos? Então, quando a gente fala de iniciação científica, né, técnica de pesquisa, a gente tem que levar em consideração que é um estudante que está com um semestre ativo, né? Então, ele não está dedicado exclusivamente à pesquisa. Então, a gente tem que tentar traçar um cronograma para ele, de modo que ele consiga ir para o laboratório, consiga executar e que as frustrações da síntese orgânica não desmotivem. Porque imagina, o cara vai 2 vezes na semana, só dá errado. Por que eu vou voltar semana que vem? Pô, minha vida já está ruim, eu vou para um lugar que vai ficar tudo errado. Então, assim, tem que mostrar para ele que é normal. Na verdade, a ciência é mais não do que sim, né? De modo geral. E ela nunca vai falar o que a gente quer. É o que é. Então, a gente tem que trabalhar, inclusive, com isso, né? Que, às vezes, a gente imagina uma linha sintética e eu brinco muito com os estudantes, né, de FQO exatamente sobre isso. Que são palavras que são chave, né? Algumas palavras são importantes. Palavras-chave. Que é, por exemplo, plausibilidade e possibilidade. Ou possível e plausível. Tudo é possível,
mas é plausível? No papel, tudo é possível. Você vai para a bancada, não é plausível. E aí vem, talvez, o desconforto de uma reação que não funciona, de um projeto que não foi até o fim, ou que não vai ser aquilo que a gente queria. E isso faz parte, porque isso é resultado, é um resultado científico. Ciência é isso. Ciência não é um resultado positivo. Ciência é um resultado. Não funcionou. Então, aquela evidência que eu tenho é que não funcionou. Então, é uma evidência. Né? A ausência de evidência é diferente de evidência de ausência. Então, quando você está falando disso, o aluno às vezes se surpreende. Fala assim, poxa, mas não deu tudo errado. Cara, mas você fez 10 reações. Então, não é que deu errado, é que a reação não funciona. Mas você vai tentar modificar a metodologia para que algum outro estudante, até ele mesmo, consiga reaver aquele resultado que era possível, mas naquele momento não foi plausível por alguma série de outras situações. Então, assim, sempre com um aluno de iniciação de técnica de pesquisa, a gente tem que, e TCC também, né? A gente tem que ir um pouco mais calmo e com um cronograma mais factível, né? Para que ele também entenda os percalços que a síntese orgânica, que o laboratório vai dar. Ele quer um reagente, não tem. Ele quer um reagente, tem que destilar. Ele quer um reagente, tem que preparar. Então, tudo faz parte. Né? Tudo é crescimento. Cada dia é um tijolo que você vai construindo ali, né? E eu falo para os estudantes, né? A síntese orgânica ele é uma quebra-cabeça. Fala assim, é como se fosse um bloquinho do Lego. Né? O bloquinho do Lego é legal. Você pode montar lá uma nave, você pode montar um castelinho. Porque tudo é possível. Mas, às vezes, se você coloca as cores diferentes, não vai ter muita mudança. Você vai construir o castelinho, só que vai ser azul com amarelo, um rosa, um vermelho, mas vai ser um castelo. Se você colocar o vermelho primeiro, o amarelo. Síntese orgânica é um quebra-cabeça. Cada peça tem o seu lugar. Se você não encaixa direito, não vai formar. Para muita gente, esse quebra-cabeça é uma caixa com 4 peças. Fácil. Montei. Para muita gente vai ser uma caixa de 1000 peças. Para muita gente vai ter cores variadas. Para muita gente vai ser da mesma cor. Vai ser mais difícil ainda de você montar. Então cada um vai ter um tempo. Mas no final você vai construir. Você vai montar. E exatamente a química orgânica é isso. É uma construção. Cada dia você vai aprendendo uma coisinha diferente. Uma técnica orgânica e analítica. E vice-versa, lá também. Né? A ciência ela possibilita essa transição. Então é muito importante a gente entender cada momento, para que quando o estudante sai lá do IC, do PIBIC, da iniciação, do TCC, e ele entra no mestrado, essas etapas não foram queimadas. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor por ter aceitado o nosso convite de participar dessa conversa, que eu acredito que vai ser muito valiosa para os estudantes do nosso instituto, não só do nosso instituto, qualquer um. Acho que minimamente está envolvido com química ou com ciência. É muito legal a gente conversar sobre isso. A gente falou sobre questões muito importantes. Então, novamente, gostaria de agradecer ao senhor, professor, porque a gente precisa conversar um pouco assim, com aqueles que nos ensinam. Se o senhor quiser deixar alguma forma de contato, se despedir. Não, eu primeiro quero agradecer o convite, né? Primeiramente é fundamental essa troca com os estudantes e para mim é um prazer, uma satisfação muito grande, né? Estar participando no grupo que me formou. Porque a minha formação acadêmica, o PET faz parte até hoje. Então, em primeiro lugar, o convite, agradecer e deixar claro que eu estou totalmente disponível para qualquer atividade que vocês queiram organizar, conte comigo. Eu vou estar sempre disponível para que vocês consigam cada vez mais executar e aproximar. O que a gente tem que fazer é aproximar. Aproximar os estudantes com o grupo, dos estudantes com os estudantes, dos estudantes com os professores, dos professores dos estudantes com a sociedade. Porque não adianta nada a gente falar para os nossos e esquecer da sociedade. A gente viu a necessidade de informação de qualidade e de informação real para a sociedade. Então, quanto mais canais, veículos a gente conseguir aproximar, mais forte vai ser a universidade, mais forte vai ser a formação acadêmica, mais forte vai ser a ciência na vida de cada um.
Porque a ciência está no todo dia, no cotidiano. As pessoas às vezes não enxergam, a gente tem que mostrar. Quando elas conseguem enxergar, abre um mundo diferente para elas. E com relação a contato, agora minha conta está bloqueada, eu já não sei mais o que acontece, mas enfim, me procura aqui na UNB, né, meu e-mail, está tudo disponível na página do IQ, é mais fácil para que vocês procurem. E qualquer coisa, é só ir na minha sala, no laboratório, a gente conversa, discute, mostro um monte de reação, um monte de produto fluorescente que brilha no escuro, como diz meu filho, e sempre à disposição de vocês para qualquer evento e qualquer situação. Muito obrigado pelo convite. Só nos créditos finais, gostaria de agradecer ao suporte do Eliardo, do Tiago Lucena como editor, do Ian Bassilon, eu e o Paulo, que participaram da conversa, e também agradecer ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, o FNDE, e ao Instituto de Química por sediar o espaço para essa conversa.